Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Estamos aqui para mais uma live da indústria, né? É um encontro em que a gente conversa aqui com pessoas, não só ligadas ao Departamento da Indústria, do campus de Fortaleza, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, mas também pessoas que, temas diversos, né, temas ligados à indústria, temas ligados à ciência, à tecnologia, à inovação, à pesquisa básica, pesquisa aplicada, enfim, são temas que tocam também o empreendedorismo, né, temas que tocam o nosso dia a dia, pelo menos o dia a dia das pessoas que estão aqui, né, nos ouvindo, todos nós aqui. E essa é a quarta, né, a quarta edição que fazemos aqui. Então, sem mais demoras, eu gostaria de apresentar, né, as pessoas que estarão aqui, mostrando um pouco do seu trabalho, dos seus estudos, né, compartilhando as suas preocupações, as suas inquietudes, as suas indagações. E vamos aqui compartilhar o nosso saber, né, o nosso saber aqui com os colegas. Então, a nossa temática hoje da nossa live, né, justamente a primeira apresentação será feita pelo engenheiro Leonardo Pinheiro de Queiroz, né? O tema dele será Sistema de Monitoramento de Saúde sem Contato. O Leonardo Pinheiro de Queiroz é técnico em telecomunicações, tecnólogo em mecatrônica industrial, engenheiro mecatrônico e especialista em segurança do trabalho, né? Então, o Leonardo, ele me confirma aí, todos esses títulos, na verdade, foram conseguidos no Instituto Federal do Ceará, né? Técnico em telecomunicações, tecnólogo de mecatrônica industrial, engenheiro mecatrônico. Foi isso, Leonardo? Exatamente. Egresso aqui, passou pelo Departamento da Indústria, Departamento da Telemática, né? E a especialização, onde foi? A especialização foi numa faculdade particular de Fortaleza. Excelente. Aí, trabalhou em diferentes áreas, como automação, instrumentação e telecomunicações, e atualmente em transição para a área de ciência de dados e aprendizado de máquina, né? Então, esse é a experiência que ele vai passar para a gente. E atualmente ele cursa mestrado na University of Calgary, né, no Canadá, e depois, ao longo da sua apresentação, ele vai dar mais detalhes aí sobre essa experiência em solo canadense, não é isso? Isso, joia. Leonardo, muito obrigado pela sua presença, sua participação, é muito importante para todos nós aqui, a sua fala e a sua troca de experiência que teremos aqui. Então, o Francisco José ele tem formação técnica em telecomunicações, assim como a Pinheiro, né? Em 1988, pela antiga Escola Técnica Federal do Ceará, atual Instituto Federal do Ceará. Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará. Em 1992, mestrado em 1998, doutorado em 2008 pelo laboratório do GPQ-Com, né, na Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Então, é professor do Instituto Federal do Ceará, né, Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, desde 1994. Foi professor nos cursos de Engenharia Eletrônica e Engenharia de Telecomunicações da Universidade de Fortaleza, Unifor, entre 2000 e 2003. Possui experiência na área de pesquisa, ensino engenharia elétrica, ênfase em filtros lineares, eletrônica, métodos numéricos, processamento digital de sinais. Atua principalmente nos seguintes temas: simulação de sistemas de telecomunicações, eletrônica analógica e digital, filtros ativos, filtragem adaptativa. Ministra aulas de método numérico, processamento digital de sinais, sistemas lineares, eletricidade, eletrônica analógica, metodologia científica, né? E hoje a fala do professor Francisco José toca justamente essa questão da metodologia científica, né? Vai compartilhar um pouco da experiência que ele teve de aprendizado ao longo desse tempo que ele atua nessa área. Sistemas lineares, equações diferenciais, no curso de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação e Tecnólogo de Telemática, né? Ele foi responsável pela disciplina, né, de monografia do curso de telemática por vários meses, né? Também tem experiência no ensino técnico, nível médio de telecomunicações, eletrotécnica, informática, e também orienta iniciação científica. Na área administrativa, já foi coordenador do curso de graduação de engenharia de computação, chefe de departamento, né, da telemática, isso foi entre 2011 e 2013, e atualmente ele é professor do mestrado, né, do programa do PPGET, né, programa pós-graduação em engenharia de telecomunicações, do IFCE, mantém um blog de divulgação científica, alfanuméricos, né, que fica aí a dica aí para o pessoal consultar, e é professor titular, né, desde 2015 ele já
já alcançou esse nível de professor titular. E atua também no mestrado profissional em ensino, né? Ensino profissional, que é o Prof.EPT, que está tendo muito sucesso aí nesse curto período que ele já atua, né? Esse mestrado que já funciona. Então, sem mais demora, agradecer a presença do professor Francisco José aqui conosco, né? E passar a palavra para o engenheiro Leonardo Pinheiro Queiroz, que vai começar a sua apresentação. Muito obrigado novamente e seja bem-vindo novamente à sua casa, virtualmente, mas à sua casa, Instituto Federal do Ceará. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Antes de mais nada, agradecer o convite do professor Alzuí, também é um prazer para mim, tá? Eu me chamo Leonardo Queiroz, sou estudante de mestrado no programa de Engenharia Biomédica da Universidade de Calgary, no Canadá, que fica na cidade de Calgary. A Universidade de Calgary é uma das mais importantes universidades do Canadá, tem grandes nomes que saíram de lá, como, por exemplo, o criador da linguagem Java, né, o James Gosling, então ele saiu da Universidade de Calgary. Trabalho no laboratório de biometria, né, sob a supervisão da professora Svetlana Januszkiewicz. No final eu passo os dados para vocês saberem quem é. Então, aqui são os tópicos. Só mais uma coisa. O título da minha apresentação, que é o título do projeto que eu estou trabalhando, é Sistemas de Monitoramento de Saúde Sem Contato. Né? E aí eu dividi aqui em alguns tópicos que eu vou falar, mas principalmente o objetivo da apresentação é dar uma visão geral da minha pesquisa, das tecnologias que são aplicadas, né? E aí, ao final, eu posso falar sobre algumas ferramentas para aprendizagem de máquina, né, machine learning e aprendizagem profunda, o deep learning, certo? E os contatos. Um pouco mais sobre mim, o professor já falou, mas já tinha feito a apresentação. Né? Tenho um histórico longo com o IFCE, né, como técnico, terminei o curso técnico em telecomunicações, tecnologia em mecatrônica industrial e engenharia mecatrônica. Trabalhei com telecomunicações, automação e instrumentação. O meu último trabalho em Fortaleza foi como técnico de instrumentação na Petrobras, né? Eu era concursado da Petrobras. Nesse mesmo período, eu fazia mestrado em engenharia de teleinformática na UFC, por volta de 2014. Não pude concluir porque eu vim para o Canadá acompanhando minha esposa no doutorado dela, mas nesse mestrado eu estudava sobre redes de sensores sem fio aplicadas à agricultura, né? E aí eu concluí duas disciplinas que foram muito importantes: inteligência computacional aplicada e reconhecimento de padrões, que foi o meu primeiro contato com aprendizagem de máquina, né? Redes neurais, logic fuzzy, enfim. Então, me mudei para o Canadá em 2016, em dezembro, e eu iniciei o mestrado em engenharia biomédica em 2019. Em maio de 2019 é onde eu estou hoje, né? Bem, primeiro, o que é engenharia biomédica? Né? A engenharia biomédica é uma engenharia, ela é a aplicação de princípios de engenharia e conceitos de design à medicina e biologia para fins de saúde. Então, esse campo, ele procura fechar a lacuna entre engenharia e medicina, né? Combinando as habilidades de design e solução de problemas da engenharia com as ciências biológicas médicas, né, para avançar no tratamento de cuidados de saúde, né, incluindo diagnóstico, monitoramento e terapia. A minha abordagem é mais a questão do monitoramento, ok? Bem, como motivação do meu projeto, né, aqui você tem uma imagem de um abrigo. Eu acredito que é mais comum na região sul e sudeste do Brasil, né, que são regiões de clima mais frio, mas esses abrigos são bem comuns aqui no Canadá inteiro. Você tem locais como esse, que abrigam pessoas de rua, né, mendigos, pessoas que não podem dormir numa temperatura de menos 20, menos 30 graus, né, então elas são abrigadas nesses ambientes e dormem nessas áreas abertas aqui. Então, a motivação ela é baseada no projeto conduzido pelo Laboratório de Tecnologias Biométricas, né, que é onde eu trabalho, com um abrigo de Calgary, na cidade de Calgary. Então, conforme foi explicado para a gente pelo nosso parceiro desse abrigo, muitos dos clientes, a gente chama clientes, as pessoas que
são abrigadas nesses locais, certo? Então, muitos dos clientes de abrigos, eles sofrem de condições de saúde, né, ou dependência de drogas, que podem ser a causa de anormalidades respiratórias, convulsões, né, overdose e até a morte, ok? Então, portanto, monitorar essas pessoas, principalmente durante o sono, principalmente à noite, né, é uma questão muito importante, né, para a saúde delas e para a saúde das pessoas que trabalham com elas, né. Algumas soluções foram abordadas, né, como a utilização de sensores de pressão e sensores de temperatura em colchões, né, nesses colchões, ou dispositivos vestíveis, né, que a gente pudesse monitorar algumas variáveis de saúde, né, a gente abordou tudo isso, mas tanto eles são caros, como se você considerar a condição de alguns desses clientes, a condição mental de alguns desses clientes, acaba sendo, se tornando impraticável, tá? Então, a gente partiu para a utilização de câmeras para monitoramento. Então, o objetivo é utilizar 2 espectros, né? Aqui em cima você tem uma câmera que a gente chama de câmera near infrared, ou câmera próxima do infravermelho, né? São as câmeras que são bem comuns em sistemas de monitoramento de segurança, né? Sistemas onde você consegue visualizar durante a noite. Isso é muito importante. E aqui abaixo você tem uma câmera infrared, ou câmera infravermelho, também chamada câmera térmica, que também te dá uma informação de temperatura, ok? O fato é que esse tipo de câmera térmica é muito cara, né? E aí é inviável a gente utilizar esse tipo de câmera em um ambiente como esse, onde você precisa de pelo menos 4 ou 5 câmeras, né, para abranger toda a região. Então, a ideia, em uma situação real, é utilizar essa câmera como um quiosque de acesso, né, na entrada do abrigo. À medida que os clientes entram, você pode fazer um screening do rosto, da face, e com isso identificar uma temperatura anormal, que indique febre, hipotermia, ou mesmo intoxicação por álcool, né? Quando você tem alguém intoxicado por álcool, ou embriaguez, existe uma variação de temperatura facial também, né, decorrente da termorregulação. E essa câmera infrared, que é mais comum e é mais barata, a gente então utilizaria nesses ambientes, né? Colocaria algumas aqui, e a gente pode então utilizar esse tipo de câmera para identificar padrões de respiração, que eu vou falar mais à frente, padrões de movimento, utilizando apenas a câmera e algoritmos, né? Então, o objetivo é criar um sistema de monitoramento, de fato, baseado em vídeo, né? Sem contato nenhum com o indivíduo. Aqui você tem como que a gente faz isso para detectar respiração, por exemplo, né? Padrões de respiração. Primeiro você tem como entrada os frames de vídeo, né? E aí a segunda etapa seria você detectar partes do corpo. Para isso a gente usa uma biblioteca chamada OpenPose. Essa biblioteca, ela é uma biblioteca de detecção de pontos chaves em tempo real, certo? Para estimativa de corpo, rosto, mãos e pés. No caso aqui eu não estou usando a parte que detecta mãos nem pés, mas se você precisar, você também pode utilizar. E então você detecta partes do corpo. No meu caso, eu utilizei apenas 3 pontos, né? Ele te dá 25 pontos do corpo. Eu utilizei 3 pontos, os ombros e o pescoço. E utilizando esses 3 pontos, eu criei mais alguns outros pontos, 25 pontos na região do tórax, e aí, que pode ser também nas costas, tá? Se o indivíduo tiver virado com a face para o colchão. Aí você pode, então, fazer o tracking, né? Ou seja, você seguir esses pixels, frame a frame, utilizando um método chamado Optical Flow. No caso, eu estou utilizando o conhecido Lucas Canady Optical Flow, mas existem vários outros métodos de Optical Flow, ok? Que você usa para fazer o track, ou seja, para seguir os pixels frame a frame, né? Você identifica a posição do pixel que você quer seguir no próximo frame, assim por diante.
Então, você consegue, baseado no movimento dos pixels, fazer uma estimativa da respiração, né? Você tem aqui o gráfico gerado aqui quando eu faço o tracking desses pixels, ok? Uma outra, esses mesmos indivíduos aqui que foram encontrados em uma base de dados, que eu vou depois falar sobre ela, eu tenho tanto esse tipo de imagem, que é uma imagem near infrared, né, ou próxima do infravermelho, que eu posso visualizar durante a noite, como eu também tenho uma imagem térmica, ou a imagem infravermelho, que é essa. Então, é da mesma base de dados, né? Então, uma outra abordagem para detectar respiração, que eu também estou estudando e tentando aplicar, é você detectar a respiração baseado no fluxo de ar da região do nariz e boca. Quando o indivíduo respira, há uma variação de temperatura e há uma variação de cor aqui dessa região, né? O desafio é você conseguir detectar esses pontos do rosto nesse tipo de imagem, né? Então, com esse tipo de imagem aqui é mais complicado. Então, o que a gente faz? A gente usa essa imagem, já que eu tenho os dois espectros, eu uso essa imagem para detectar o rosto e eu faço o que a gente chama de registration. Registration eu faço o alinhamento das duas imagens, né, da imagem near infrared, próxima do infravermelho, com a imagem térmica. Então, cada um dos pixels, eles são associados com as duas imagens, né, o nariz fica alinhado, as duas imagens. E aí, então, eu uso o algoritmo para detectar os pontos do rosto aqui, que a gente chama de landmarks, e eu uso esses mesmos pontos para detectar na imagem térmica. E então eu posso fazer o track, não dos pixels, mas dessa região aqui. Na verdade, dos pixels, né? Dos pixels dessa região aqui, que vão variar de acordo com a respiração. Atualmente existem algoritmos que detectam já na imagem térmica os pontos do rosto, né? Os landmarks. Mas, em geral, são imagens como essa, aqui da direita, né, que são com a resolução bem mais avançada, câmeras bem mais caras, né, vamos dizer assim, que aí você pode, sim, utilizar algoritmos para detectar os pontos do rosto diretamente na imagem térmica, tá? Bem, eu estou utilizando duas bases de dados. Uma base de dados tem 28 vídeos em infrared, né, esse tipo de imagem aqui que eu visualizo no escuro, e com a câmera variando uma distância de 1 a 3 metros, né, com essa resolução. Então, essa aqui seria mais ou menos como é que eles colocaram a câmera, né, e eles também criaram uma matriz de LEDs para melhorar a qualidade da imagem. Entretanto, eu também criei algumas imagens, não para usar em nenhum artigo, mas apenas para título de teste, né? Eu queria fazer um teste com algumas imagens que são mais desafiadoras, né, para o algoritmo, porque aqui eu tenho imagens, por exemplo, parcialmente coberto, aqui com o rosto coberto, né, aqui de costas. Então, eu queria testar o algoritmo para esse tipo de imagem também, né. A gente planeja ainda criar uma base de dados, né, coletar mais imagens de uma maneira mais sistemática e organizada para assim, então, aplicar na tese, ok? Mas a ideia é utilizar, testar, né, essa abordagem aqui. Por quê? Porque a maioria das aplicações, né, de detecção de respiração utilizando vídeo, eles utilizam a detecção da face, né, fazem detecção da face, e aí, baseado na face, eles estimam a região do tórax, né, e aí ele precisa da face para poder detectar essa região. No meu caso, eu não preciso, né, o algoritmo, por si só, ele já detecta partes do corpo. Eu preciso de pelo menos uma região à amostra, né, por isso que eu tenho aqui um bracinho aqui do lado de fora, né, caso contrário, eu não consigo detectar o corpo. Aqui é um resultado preliminar. Na imagem da esquerda, aqui são os gráficos de dispersão e regressão linear, né, para os dois conjuntos de dados.
Aqui é o conjunto de dados com 28 vídeos, né, que eu falei, e aqui é o conjunto de dados que eu criei no laboratório, com 16 vídeos, né, apenas, com mais configurações mais desafiadoras, né, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem aqui desse gráfico? A gente tem um valor R2, que é o coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação vai me indicar o quão bom é a correlação linear desses dois dados, né, onde eu tenho a taxa de respiração estimada pelo método que eu estou aplicando e a taxa de respiração medida manualmente ou por um dispositivo, né, que já foi dado pelos autores da base de dados, né, eles criaram um arquivo Excel que já me mostra os valores de taxa de respiração para cada um dos indivíduos, né, então eu estou só comparando aqui para saber quão perto, né, a minha estimativa está dos valores reais, né. O ideal é que esses valores estivessem todos nessa linha preta aqui, certo? Seria o ideal, seria o perfeito, né, mas a gente pode visualizar que boa parte dos pontos, eles estão localizados dentro de intervalo de confiança superior ou inferior a 95%, que isso é muito bom. Esse carinha aqui que está do lado de fora, principalmente porque ele teve mais movimento na região do tórax, né, ele movimentou a mão, então acaba dispersando os pixels, né. Enfim, e aqui o mesmo gráfico, utilizando as imagens que eu coletei no laboratório. Um outro problema que a gente está abordando é também a questão da análise de temperatura, né. No caso, eu estou abordando apenas a embriaguez, né, intoxicação por álcool, porque o tipo de dado que eu tenho é esse, eu tenho dois conjuntos de dados, um com 46 indivíduos em infrared, ou em infravermelho, certo? Que são esses tipos de imagem aqui, e 40 outros indivíduos também em infravermelho. Por exemplo, essa base de dados com 46 indivíduos, ele tem, para cada um dos indivíduos, 5 classes, certo? Então, o mesmo indivíduo, eu tenho ele classe 0 a classe 4. O que significa isso? Classe 0, o indivíduo não bebeu nada de álcool, certo? Classe 1, ele bebeu uma latinha de cerveja, 2, 2 latinhas de cerveja, 3, 3, e assim por diante. Então, o que a gente observa? Que há uma variação de temperatura de acordo com a quantidade de álcool consumida, né? Claro que isso não é tão visível em algumas imagens, né, mas o algoritmo consegue detectar com a maior precisão. E isso também vai variar de acordo com o indivíduo, né, que o metabolismo vai ser diferente. Mas uma informação importante é a gente saber que a temperatura facial, ela varia de acordo com o consumo de álcool, que a gente não necessariamente vai utilizar essa abordagem de maneira legal, né, para identificar se a pessoa está embriagada ou não, mas para um primeiro screening, né, por exemplo, se você quiser identificar, sei lá, na entrada de um estádio, na entrada de um evento, se alguém está intoxicado, ou mesmo com febre, né, ou você pode usar essa abordagem aqui. E aí, com essas imagens, a gente, que já está cortada, né, cropped, a gente vai focar na região da testa, do nariz e dos olhos, que são as regiões que são mais afetadas. E aí a gente usa o que a gente chama de redução de dimensionalidade, porque para um classificador, quando eu quero classificar, como resultado final, eu quero classificar se o indivíduo bebeu nenhuma cerveja ou se ele bebeu, né, 2, 3, 4 cervejas. Então, no primeiro momento, eu vou usar essas imagens, vou passar por uma redução de dimensionalidade, ou seja, eu não vou usar todos os pixels para o meu classificador, preciso reduzir isso para diminuir o consumo computacional. E aí algumas técnicas são o PCA e o LDA, que é o Principal Component Analysis e o Linear Discriminant Analysis, né? Eles vão detectar aqueles pontos que vão te dar informações mais relevantes. E aí então a gente utiliza um classificador. O classificador aqui eu coloquei alguns exemplos só, né? O MLP, que é a rede neural mais simples, vamos dizer assim, Multilayer Perception, tá aqui os nomes, né?
SVM, que não é a rede neural, é um outro método de classificação, que é o Support Vector Machine, aí eu tenho o KNN, e o CNN, que seria o que a gente chama de Deep Learning, ou aprendizagem profunda, né, que é o que há de mais moderno, está sendo bastante utilizado, a gente vê em todos os artigos. Nessa abordagem aqui, eu não precisaria tanto de redução de dimensionalidade, porque uma das camadas de aprendizagem do CNN, ele já me dá uma redução de dimensionalidade, tá? O outro problema que a gente aborda são os padrões de movimento, que a gente quer identificar alguma anormalidade. A gente está com uma parceria com um professor, outro professor da Universidade de Calgary, que trabalha na unidade de atendimento a AVC, né, o stroke, e aí a gente, nesse momento, segunda-feira a gente teve uma reunião e a gente está criando esse dataset, criando esse conjunto de dados, né, utilizando não só a questão de imagens, né, de câmeras, mas também a gente tem um colchão com sensores de pressão, que a gente também vai utilizar associando a imagem, né, da câmera também com os valores de pressão do colchão, para a detecção de stroke, de AVC, desculpa. Então, a abordagem seria bem semelhante à do primeiro problema, né, a gente precisa detectar partes do corpo, utilizando um algoritmo, pode ser o OpenPose, mas existem outros, como o outro que eu estou analisando, que é o HRNet, ou HRNet, ok? E aí eu faço o tracking de algumas regiões de interesse, que eu vou mostrar no próximo slide, usando um Optical Flow, um algoritmo Optical Flow, no caso, a Lucas Canadi, ok? E aí, com esses valores no tempo, né, eu vou precisar analisar durante um tempo. Eu vou, então, fazer uma redução de dimensionalidade e aplicar isso a um classificador. Por exemplo, aqui, que foi para uma disciplina, tá? Não tem resultado final, não. Mas a ideia seria eu ter vídeos como esse, que eu coloquei vídeos de 1 minuto, eu faço a detecção de partes do corpo e da face, e aí eu identifico 2 sintomas principais relacionados a AVC, que é a assimetria do movimento, né, dos membros. Então, eu faço uma análise durante 1 minuto, qual o percentual de movimento de cada um dos lados, né? Ou seja, eu identifico, por exemplo, que durante esse tempo, o indivíduo está movimentando muito mais o lado direito do que o lado esquerdo, né? A gente pode fazer isso ao longo de um tempo maior, de um tempo mais longo, e identificar que a pessoa está com assimetria, né? Ou seja, um dos lados paralisou. Um dos sintomas do AVC é esse, né? Quando um lado, por exemplo, o lado direito do cérebro é afetado com o AVC, o lado esquerdo ele paralisa, né? Então, você consegue identificar isso aqui. Esse gráfico é só para mostrar, né? Porque eu tentei simular aqui o movimento normal dos membros, e a partir de 20 segundos eu paralisei um dos lados, né? E comecei a movimentar apenas um. Então, só para indicar que existe uma variação. E aí, essa informação aqui eu usaria, aplicaria uma redução de dimensionalidade e um classificador, né? Aqui já seria a questão da face, né? Com o algoritmo OpenPose, que eu comentei, eu consigo detectar 70 pontos do rosto, né? Mas eu não preciso desses 70 pontos. Eu estou usando aqui três métodos. Um dos métodos que eu criei eu criei uma linha central na face, e eu calculei os pontos da boca, né, a média dos pontos da boca, e a distância dessa média para esse ponto central. Então, se eu tenho uma assimetria em que a face está paralisada em um lado e a boca está mais para um outro lado, eu consigo identificar a distância da boca para essa linha central do rosto, e então, o que indica uma assimetria, né? E aí aqui eu fiz a mesma coisa, a partir de 20 segundos eu comecei a tentar simular essa assimetria facial, né, e a gente consegue visualizar isso através desse gráfico aqui, que também seria aplicado a uma redução de dimensionalidade e um classificador. Tá? Direções futuras seria utilizar o resultado de todos esses sistemas individuais, né, aplicados a uma rede bayesiana,
Isso aqui eu ainda estou estudando, tá? E aí, então, eu ter como resultado um número, um valor que me indica o nível de risco, né, um nível de risco, e aí, então, eu posso tomar decisões baseadas nesse nível de risco, tá? Algumas publicações que a gente está trabalhando. Um pôster que eu apresentei no congresso em Banff, que é uma cidade também aqui do Canadá, que foi justamente utilizando medidas de taxa de respiração baseada em vídeo, né? E aí eu apresentei isso aqui no final de 2019. Submeti um artigo agora para esse congresso, que vai ser em Toronto, também com análise de taxa de respiração, mas aí aqui com resultados bem mais expressivos, né? Tem esse outro artigo aqui que eu submeti junto com outro aluno de doutorado, né, que ele trabalha mais com a parte de detecção de objetos. Então, aqui seria detecção de EPIs, mas não utilizando o que a gente chama de bounding box, né, não utilizando aqueles retângulos, né. No caso aqui seria segmentando mesmo, né, fazendo todo o contorno do objeto, tá? E aí ele faz essa segmentação de EPIs, tá? Detecção de EPIs. E aí eu estou trabalhando em outro artigo, que seria utilizando as imagens térmicas, né, para detecção de embriaguez, ok? Aqui é só um título geral, né, não está finalizado, mas a gente planeja aplicar para esse congresso aqui. Ok? Bom, aqui é só uma foto do laboratório da gente, mostrando só um cantinho lá, essa é a única foto que está disponível no site. E aí aqui é uma antiga câmera térmica que a gente tinha, mas agora a gente já está adquirindo novas câmeras, novos equipamentos, tá? E aqui são os contatos. Essa é a minha supervisora, a doutora Svetlana Januszkiewicz. Então, quem tiver interesse, né, em, não sei, mandar um e-mail para ela, que é o e-mail dela, tiver interesse em mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou professores, né, que queiram parcerias também, ela é bem aberta, tem eu como brasileiro, mas tem um pós-doutor também brasileiro lá, e, enfim, esse é o meu e-mail, quem tiver também, quiser alguma informação a mais, ok? E é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal, para o Leonardo, que alguém queira fazer? Ou a gente deixa tudo para o final? Pois não, Jorge? Leonardo, Ok. essa sua pesquisa, voltado para o âmbito do acompanhamento do ritmo de respiração, ele poderia ter algum resultado positivo na análise de impactos da COVID também, ou não chegou a estudar sobre esse tema? Eu não cheguei a estudar esse tema pela falta de dados específicos de vídeos, né, de taxa de respiração, porque você até tem algumas bases de dados, alguns datasets, na verdade tem vários datasets relacionados à COVID por aí, que indicam valores de temperatura, de respiração, mas não vídeos, né, eu preciso dos vídeos, né, que é mais difícil você ter. Mas, sim, se eu tiver uma base de dados que possa, sei lá, de um hospital, por exemplo, onde tem pessoas com COVID, né, e pessoas normais, e aí eu poder comparar, e aí eu consigo fazer o tracking, né, da respiração, e aí eu poderia, sim, utilizar essa abordagem nesse tipo de ambiente. Obrigado pela resposta. O Jorge é nosso estudante do programa de pós-graduação em Engenharia de Telecomunicações, né? Inclusive, a dissertação dele, ele atua um pouquinho nessa área de imagem térmica e é servidor do Instituto Federal do Ceará, lá em Camusim. Legal, legal. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu queria mostrar duas ferramentas muito utilizadas e muito importantes. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vocês estão vendo minha tela do Google? Sim. Pronto. São duas bibliotecas que são muito importantes. Talvez vocês já conheçam, mas eu queria deixar aqui para quem não conhece. É o Scikit-learn,
que é onde eu tenho modelos de machine learning mais clássicos, vamos dizer assim, né? Você tem aqui no scikit-learn, por exemplo, se eu quiser trabalhar com classificação, que é o que eu estou fazendo, né? Você tem aqui vários algoritmos de classificação, né, que aplica redes neurais, ou Support Vector Machine, que eu falei, SVM, e vários outros, né? Então, você tem exemplos aqui, por exemplo, você clicar aqui, você tem o algoritmo, você consegue trabalhar e brincar com isso aqui. Em Python, tá? Uma outra biblioteca que eu gostaria de passar para vocês, que é mais aplicável a Deep Learning, né, ou aprendizagem profunda, é o Keras. Excelente ferramenta, né? Para quem não conhece, o Keras é mais utilizado para Deep Learning. Então, você tem também aqui exemplos, por exemplo, aqui, ó, código example, imagem classification. Aí você tem aqui o exemplo que é mais padrão, né, de você classificar entre gatos e cachorros. Não sei se vocês são familiares com isso, mas aqui ele tem todo o algoritmo, e aí vocês classificam a imagem entre gatos e cachorro, né? O cachorro é classe 1 e o gato classe 0. Você tem vários exemplos aqui de utilização de Deep Learning para classificação, detecção de objeto, enfim. Aí eu queria deixar essas duas ferramentas aí, que são as mais que a gente utiliza mais aqui. Tem várias outras, né? Mas a que a gente mais utiliza é a que eu acho que é mais útil aí para quem quer trabalhar na parte de machine learning, né? A aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda também. Leonardo, ok? Leonardo, Yeah. duas coisinhas. Duas coisas. Uma é, você pode copiar esses links para o chat, aí fica mais fácil as pessoas... Pronto. Beleza. Tá? Aí outra coisa, eu vi que talvez tivesse aplicação lógica fuzzy também, né, no seu trabalho, ou isso não chegou a ser considerado? Não, tem várias... tu diz para classificação? Sim, para classificação. Existem várias técnicas de classificação, que eu, inclusive, posso testar, né, o Logical Fuzzy. É uma possibilidade, mas eu ainda não testei. Eu me baseio muito nos artigos, né, no que a maioria dos artigos, o que a maioria dos artigos está aplicando e está testando e tal. Mas, sim, Logical Fuzzy pode ser uma abordagem que pode ter bons resultados. Alguma outra dúvida? Júlio César Isso, Júlio César tem uma pergunta, e depois a gente passa a fala para o professor Francisco José, aí depois a gente abre de novo as perguntas, né, Júlio César? Boa noite. Boa noite, professor. Leonardo, é o seguinte, como foi esse processo de você identificar as bibliotecas adequadas quando você capturou os vídeos com a câmera de infravermelho? Como é que você utilizou alguma biblioteca específica para fazer o processamento dessas imagens? Para elaborar o algoritmo das imagens? Não, Pronto, o que eu faço normalmente é assim, eu olho os artigos que fizeram algo relacionado, né, utilizando imagens térmicas, e aí eu vejo que técnicas eles utilizaram. E aí eu busco qual foi a técnica que eles utilizaram e qual é a biblioteca que possui essa técnica, né? Porque nem sempre você vai ter uma biblioteca que vai ter todas as técnicas possíveis, né? E aí você precisa fazer manual, né? Fazer do zero o algoritmo, né? Mas, a priori, a gente olha os artigos, vê o que eles estão utilizando, por exemplo. Se eu vi no artigo que o autor está utilizando para detecção, utilizando imagem térmica, né? Ele está utilizando SVM, por exemplo, Support Vector Machine. Então, o que eu vou atrás? Eu vou atrás dessa técnica, e aí a biblioteca que tiver é a que eu vou utilizar, entendeu? Não vou direto na biblioteca, não, dizer assim. Entendi. Que inclusive tem alguns métodos que não tem nessa biblioteca, né, que aí eu preciso fazer, que aí dá mais trabalho, né, quando você não tem uma biblioteca já com um algoritmo já definido, né? Mas às vezes tem que fazer.
o meu trabalho é justamente, eu vou utilizar uma câmera térmica, né, para verificar o processo de cura de um material compósito, né? Então, Ok. ele vai ter uma reação exotérmica e eu vou verificar a presença de defeitos nesse material. Então, vou precisar analisar justamente isso, né? As imagens térmicas e vou ter que selecionar os pixels, né, dos defeitos e um pixel de referência e através deles analisar a diferença de temperatura entre eles. Entendi. A gente começa com modelos mais clássicos, né, normalmente, rede neural, SVM, e aí, vamos dizer assim, o último teste, assim, se a gente precisar, e aí a gente utiliza o Deep Learning, né, que são as CNNs, né, Convolutional Neural Networks. Seria, assim, o mais poderoso, né, a abordagem mais poderosa para ser utilizado. Né. Mas é importante a gente começar de modelos mais clássicos, né, de fazer os testes com modelos mais simples. Ok. Excelente. Leonardo, muito obrigado pela sua apresentação, e fique por aí que tem a apresentação do Francisco José, né? E também no final as pessoas vão querer, com certeza, lhe perguntar um pouquinho mais. Muito obrigado. Viu? Depois a gente pode perguntar mais sobre o Canadá. Apresentação. Ah, beleza. O pessoal está tudo curioso, inclusive eu. O Francisco José, agradecer a presença, né, do professor Francisco José, e já passar, sem mais demoras, a palavra para ele. Muito obrigado, professor. Obrigado, Leonardo, também. Boa noite a todos. Né? Agradeço aqui o convite do... Vocês estão me ouvindo bem? Agradeço o convite do Alzuí, né, para participar dessa live. Né? Eu preparei um material. É um pouco diferente do trabalho do Leonardo. Né? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Estamos ouvindo bem, viu, Francisco? Ótimo, obrigado. Pronto. O meu tema é um pouco mais geral, né? A gente viu nesses últimos meses, nesses últimos tempos, ataques à ciência, né? Querendo que a ciência proponha ou faça alguma coisa que não é bem o campo dela. Então, assim, eu tenho um tema que eu trouxe, que é A Ciência Não é Cheia de Certezas. Na verdade, esse é um título de uma entrevista do Arthur Abra, né, que ganhou a medalha Fields, matemático brasileiro, e ele fala um pouco sobre a ciência também, né? Aí a gente vai fazer uma breve reflexão, né, do nascimento da ciência aos nossos dias, comentando um pouco sobre isso, né, sobre o que é ciência e o que é que a ciência pode nos apresentar, de uma forma assim, um pouco mais geral. Então, esse pensamento, para começar, que é bem interessante, né, do Gaston Bachelard, que é um filósofo francês. O espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza. Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas. Então, se você não consegue definir um problema, você não consegue fazer ciência sobre aquilo ali. Então, a primeira coisa, você tem que definir o seu problema de forma assim mais precisa. A gente vai ter uma breve introdução, falar um pouquinho sobre pré-ciência, ciência clássica, ciência moderna e considerações finais. Né? Essas divisões são mais ou menos arbitrárias, né? Isso aqui a gente pode questionar depois, essa divisão de ciência que eu fiz aqui. Essa foto é uma foto bem interessante da 5ª Conferência Solvay, que aconteceu em 1927. Eles estavam discutindo principalmente sobre fótons e elétrons, né? Falando sobre a teoria quântica, que estava nascendo naquela época. Nessa foto aí, você tem 29 participantes, desses 29, 17 ganharam o Prêmio Nobel de Física ou de Química. Então, é um grupo bem seleto. Então, a gente vai começar uma introdução, que a gente vai discutir nessa apresentação sobre tópicos relacionados à ciência, né? Sua origem, as limitações da ciência. A gente vai mostrar também que a ciência é uma construção humana, né? Então, a gente não pode considerar que a ciência seja uma coisa infalível ou imune a influências sociais ou políticas. A ciência tem um pouco disso, né? Ela é uma coisa feita dentro da sociedade.
Então, você não pode deixar a ciência como se fosse uma coisa isolada do resto do mundo. A ciência tem influências da sociedade e influencia a sociedade. Por exemplo, né, o Isaac Newton, já foi dito, se ele tivesse nascido numa tribo de pigmeus africanos, dificilmente ele teria conseguido escrever sobre a teoria da gravitação universal. A gente vai falar de alguns conceitos, né? A gente vai tentar responder algumas perguntas, né? Onde nasceu a ciência, né? O que é que nós podemos conhecer? Existe algum limite para o conhecimento humano, né? O que é esse conjunto de conhecimentos que forma a ciência? O que é ciência? O que é uma lei científica, né? Como é que a gente pode ter certeza das correções dos nossos conhecimentos que a gente identifica como conhecimento científico? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos aqui. Primeiro, uma definição de ciência, né? Que a gente pode dizer que é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre a natureza, produzido por uma comunidade mundial de pesquisadores, fazendo uso de métodos sistematizados e validados dentro dessa comunidade, que dá ênfase à observação, explicação e predição de fenômenos reais do mundo por meio da exploração e experimentação. Então, a ciência, ela exige experimentação, né? Você tem ciência teórica, mas uma boa parte da ciência tem uma base forte de experimentação. E essa comunidade, ela vai analisar o que é produzido e depois dar uma validação disso aí, né, desse conhecimento sistematizado. Isso é uma definição moderna que a gente pode dizer de ciência. Dentro dessa parte de conceitual, a gente fala de epistemologia, né? O que é epistemologia? É uma palavra grega que significa estudo do conhecimento, mais ou menos isso, né? Que se refere ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico, ao estudo crítico dos princípios, das hipóteses, dos resultados das diversas ciências, com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Uma concepção mais restrita, né, significa filosofia da ciência. De uma forma mais ampla, ela vai estudar a teoria do conhecimento, né, conhecimento do humano de forma geral. O que é uma lei científica? Né? A gente pode dizer que uma lei científica é uma regra, né, com base em algum fenômeno que ocorre com a regularidade, né, observada. É uma generalização que vai além das nossas observações limitadas, que sendo exaustivamente confrontada, testada e validada frente a um amplo e diverso conjunto de fatos, dá-lhe sempre sentido cronológico, natural e causal, podendo fazer previsões testáveis para o futuro. Aí, por tudo isso, se acontecer tudo isso, você tem uma lei científica. Então, é uma coisa que foi testada, né, verificada várias vezes para poder ser dito que é uma lei científica. Antes disso, você tem uma hipótese. E o nosso conhecimento, a gente pode ter mais ou menos essa divisão. Você tem uma área de crenças, coisas que você acredita que sejam verdadeiras, verdades, né? E a junção dessas crenças com a verdade, a interseção dessas duas partes, você vai ter as crenças verdadeiras. E quando essas crenças são justificadas, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de conhecimento. O conhecimento científico está aqui, ó, nessa parte aqui. Então, o nosso conhecimento científico é só uma pequena parcela de tudo que a gente acredita, né? A gente acredita em muitas coisas, dessas muitas coisas, algumas são verdadeiras, outras nem tanto, e as que são verdadeiras e justificadas a gente chama de conhecimento. Então, a teoria científica, ela descreve um conjunto de hipóteses que formam um sistema dedutivo, né? Isto é, organizado de uma maneira que, consideradas as premissas de todas as hipóteses, delas decorrem as demais. Uma teoria científica é o grau máximo de confirmação de uma hipótese. Quando algo é supostamente descoberto por alguém, dá-se nome de hipótese, como eu já tinha falado. Se essa hipótese possui evidências falseáveis, que é um outro conceito, ela é chamada de teoria. Quando ela tiver essas evidências bastante sólidas, ela se torna uma teoria científica. No limite da teoria científica, quando você tem um conjunto de teorias científicas, você forma um paradigma para a ciência, que é o que a gente pode dizer, a gente pode conceituar como sendo um conjunto de saberes e fazeres que garantem a realização de uma pesquisa científica por uma comunidade. O paradigma determina até onde se pode pensar, uma vez que dados e teorias sempre se aplicam a uma pesquisa e irão confirmar a existência desse paradigma. Então, assim, é interessante que o paradigma é ao mesmo tempo uma forma de você fazer uma pesquisa. Ele vai dizer como fazer uma pesquisa e vai dizer também um limite que você tem.
Quando você passa daquele paradigma, você já está fugindo da teoria científica consolidada, né? É uma coisa bem interessante também. O Thomas Kuhn, né, colocou mais ou menos esse diagrama aqui. Você tem uma fase pré-científica, uma pré-ciência, que gera um paradigma e vai gerar uma ciência normal. Quando aparece algum evento que você não consegue explicar, alguma anomalia nessa ciência normal, gera uma crise. Vai gerar uma ciência extraordinária que vai tentar resolver essa crise. Você pode ter uma revolução científica, gera um novo paradigma e gera uma nova ciência normal. E aí o ciclo pode se repetir, né? Esse ciclo aqui é um ciclo que aparentemente é infinito, né? Nosso conhecimento está sempre avançando, e às vezes quando você tem um fenômeno que você não consegue explicar, gera uma crise e aí volta tudo você tem esse ciclo todo em funcionamento. Esse aqui é um diagrama bem interessante, uma simplificação até, de uma evolução das teorias científicas, do Marcelo Gleiser, né? Ele tem um site, ele criou um canal no YouTube, Física para Poetas, um nome bem interessante. Então, se você não é físico de profissão, para ele considera você como um poeta. E aí ele tem um canal bem interessante, está com alguns vídeos, mostrando um pouco explicando a física desde o início para as pessoas de forma geral, né? Ele tem esse diagrama bem interessante, que é um resumo daquilo que a gente acabou de ver. Você tem um fenômeno observado, você propõe uma teoria, você faz uma modelagem, geralmente uma modelagem matemática desse fenômeno, você vai observar esse fenômeno, você vai ter novas observações, né? Se a sua teoria explicar esse fenômeno aqui, então você aceita, você vai ter uma confirmação dessa teoria que você propôs. Se a sua teoria não consegue explicar esse novo fenômeno, você vai rejeitar a teoria e você vai ter uma nova modelagem. É um diagrama simplificado daquele do Thomas Kuhn. Concluindo essa parte conceitual, temos essa observação aqui, que eu retirei de uma breve história do tempo do Stephen Hawking. Ele diz o seguinte: qualquer teoria científica é sempre provisória, no sentido de que não passa de uma hipótese. Nunca se consegue provar completamente aquela teoria científica. Por outro lado, pode-se refutar uma teoria descobrindo uma única observação em desacordo com as predições da teoria. Como filósofo da ciência, Karl Popper realçou que uma boa teoria caracteriza pelo fato de fazer predições que podem, em princípio, ser contestadas ou falseadas pela observação. Sempre que novas experiências concordam com as predições, a teoria sobrevive e a nossa confiança nessa teoria aumenta. Mas se a nova observação segue em desacordo, sugere um desacordo, temos que abandonar a teoria ou modificá-la. Pelo menos é o que se supõe acontecer, né? Você pode sempre supor, colocar em dúvida a competência da pessoa que fez aquela observação. Então, às vezes você tem uma teoria já bem estabelecida, descobre-se um fato novo, e as pessoas não querem dar atenção para aquela descoberta nova que vai contestar aquela teoria bem estabelecida. Isso acontece também na ciência. Como eu disse, né, como a ciência é uma construção humana, esses fatores humanos também interferem na ciência. A gente vai falar um pouquinho sobre essa era pré-científica, né? Então, um título meu, né, isso aqui pode ser contestado. Essa era pré-científica que eu coloco como de 3.500 a.C. até o século XV, né? A gente tem mitos e mitologias, temos os rudimentos da matemática, nascimento da astronomia, nascimento da filosofia, nascimento das engenharias, né? É o período mais longo, né, e que teve um crescimento, um desenvolvimento mais demorado também. Demorou até, a gente pode dizer que é uma época realmente científica. Alguns podem contestar, né, que no século XV ainda era pré-científico. Depois a gente pode discutir sobre isso. Então, os conhecimentos acumulados pela humanidade nos últimos milhares de anos, né, foram fundamentais para o nascimento das cidades e do comércio. Com isso, né, com o surgimento das cidades e do comércio, permitiu o surgimento das primeiras profissões, né? Antes você tinha uma pessoa que tinha que fazer tudo, né? Ela tinha que ser caçador, fazer a comida, fazer as próprias ferramentas, ela tinha que ser artesã também, ela tinha que cuidar proteger a casa, tudo isso, uma pessoa tinha que fazer tudo isso. Quando começaram a surgir as cidades e o comércio, você começou a ter profissões específicas, né? Você começou a ter a especialização das profissões. Uma pessoa ia ser um agricultor, outro artesão, comerciante, sacerdote, e assim vai, né? Com o aumento das cidades, né,
com a mesma origem cultural, a gente começou a ter as primeiras nações e os primeiros reinos também surgiram nessa época. Com isso, você começou a ter outras necessidades, né? Começou a ter cobrança de impostos, por exemplo, sobre a produção. Com isso, você teve a necessidade também de ter divisão de terras, divisão de territórios, né? Outros povos, contato com outros povos que tinham outras religiões, né? Outros povos que eram diferentes, que tinham outros governantes. Isso fez nascer o comércio, desenvolver mais o comércio, que ficou cada vez mais complexo. Todas essas atividades, elas estimularam, por exemplo, o surgimento da escrita, de médicos, de escribas, né? De matemáticos e engenheiros. Aí você começou a formar uma base para o surgimento das civilizações antigas. Né? E essa escrita aqui, o surgimento das primeiras escritas, ela não foi uma coisa num único local, né? Você teve vários locais no mundo todo, mais ou menos na mesma época que começaram a desenvolver a escrita. Né? Você tinha as civilizações nas Américas, nos egípcios, chineses, na Mesopotâmia, né? Todos eles começaram a desenvolver mais ou menos nessa época a escrita deles. E foi fundamental para que a cultura ficasse registrada por escrito, né? Você conseguisse passar a cultura não só de forma oral. Aqui eu destaco o primeiro cientista, que foi Imhotep, lá pelo ano 2500, 2600 a.C. Né? E foi talvez o primeiro gênio da humanidade que teve o registro histórico. Né? Você pode ter vários outros gênios, mas que não tiveram registro histórico. Né? Como o Egito já estava conseguindo registrar por escrito, né, nos papiros, usando a escrita hieróglifa, então ficou registrado aqui o Imhotep. Né? Ele foi arquiteto, sumo sacerdote, chanceler, engenheiro e médico. Né? A maior obra dele conhecida é a Grande Pirâmide de Degraus de Saqqara. É interessante que a gente pode ver o Imhotep como cientista, como médico, engenheiro, mas anos depois, centenas de anos depois, ele foi reverenciado como um deus no mundo antigo. Ele é um cientista que virou um deus, né? Pelo menos no mundo antigo, por causa da profissão de médico dele. No Oriente Médio, mais ou menos nessa mesma época, surgiu a escrita cuneiforme e a astronomia. Né? Você tinha os sumérios, né, que séculos antes de Pitágoras já conseguiram registrar nas tábuas de argila o famoso teorema de Pitágoras, né? Com as operações matemáticas básicas, soma, subtração, alguns algoritmos matemáticos que conseguiam também, eu acho que até fazer extração de raiz quadrada, né, naquela época, e conseguiram registrar isso por escrito, com a escrita cuneiforme. Começou também a se desenvolver a astronomia, na identificação dos astros. Com isso, você teve o surgimento do calendário, por exemplo. O calendário nosso, que nós usamos hoje, veio dessa época. Né? O ano solar, o mês lunar, a semana com 7 dias são dessa época aí, com os sumérios. Eles eram capazes de prever os eclipses do Sol e da Lua. Né? Isso é um certo avanço na astronomia, e era mesclada muito com a astrologia nessa época. E aí depois, dando um salto aqui, a gente vai para a Grécia Clássica, né, que é o surgimento, né, o berço da filosofia e da ciência, né, de alguma coisa próxima à ciência. Então, foi provavelmente o povo que mais contribuiu, né, o povo grego, com o desenvolvimento científico na antiguidade. Isso por causa do desenvolvimento do pensamento filosófico, né? Eles começaram a deixar de lado as respostas mitológicas que explicavam o mundo como uma coisa formada pelos deuses, para ter uma explicação mais racional do mundo. Isso que tenta explicar o mundo a partir dos próprios elementos da natureza, deixando de lado nessas explicações sobrenaturais. Né? Claro que aquilo ali ainda continuava existindo. Talvez um dos primeiros filósofos, né, que começou a trabalhar a ciência também, foi o Tales de Mileto, no 6º século a.C. Ele foi um dos primeiros a propor uma explicação natural para o funcionamento da natureza, a partir de alguns princípios básicos, né, sem a intervenção dos deuses. Nessa mesma época, mais ou menos, o Pitágoras ensinava que o universo era fundamentado em relações matemáticas. Né? A partir dessas relações matemáticas, você tinha a explicação de como o universo funcionava. Daí surge a palavra cosmos, que significa ordem ou harmonia. Alguns séculos depois, Demócrito sugeriu a existência dos átomos. Né?
tudo seria formado por pequenas partículas dos átomos, né, que significa justamente indivisível, e vazios, né, que certamente era um conceito bem avançado para aquela época. A gente pode citar vários outros filósofos, né, dessa época que foram fundamentais para o nascimento da ciência, né, dos rudimentos da ciência. A gente vai ficar por aqui. Bom, a gente falando um pouquinho do Aristóteles, né, que foi já no ano 340 a.C., no livro Sobre os Céus, ele já foi capaz de dar 2 bons argumentos para mostrar que a Terra era uma esfera, e não um prato achatado, né, que eram os eclipses da Lua e a sombra que a Terra projetava sobre a Lua. Por como se a Terra não fosse uma esfera, essa sombra não seria um círculo, né, não seria projetada daquela forma na Lua. E a estrela polar também. Ele observou, né, que a estrela polar, à medida que você ia para o Polo Norte, ela mudava de ângulo, era vista de ângulo mais alto da Terra. Isso podia ser explicado se a Terra fosse uma esfera. Né? Então, para aqueles que acham que a Terra é plana, né, desde a época dos gregos já se sabia que a Terra era uma esfera. Ele foi capaz também de fazer uma estimativa do tamanho da Terra. Mas ele pensava, né, que a Terra era imóvel e se encontrava no centro do universo. O Sol, a Luz, planetas e estrelas se moviam em órbitas circulares em volta da Terra. Né? Isso aí era um sentimento que ele tinha mais por razões místicas, né? Da Terra no centro do universo. E que o movimento circular era o mais perfeito. Né? E aí Ptolomeu, algum tempo depois, no século II da era cristã, sistematizou isso tudo num primeiro modelo cosmológico que foi muito utilizado. Só uma observação, na teoria em grego significa contemplação da verdade. Né? Então, você está fazendo uma teoria, você está contemplando uma verdade ou tentando contemplar uma verdade. Então, esse aqui é o modelo de Ptolomeu. Né? Você tem a Terra ao centro, você tem aqui a Terra, e aqui várias esferas, né, da Lua, do Sol, de Vênus, dos planetas, né, envolvendo a Terra e girando em torno da Terra. Aqui foi um modelo astronômico, né, descrevendo como era o universo visto, né, pelos antigos gregos e que foi utilizado por bastante tempo. Né. Então foi um dos primeiros modelos teóricos de como surgia, de como funcionava o universo. E durou bastante séculos ainda. De certa forma, a gente pode dizer que os gregos tinham a pretensão de explicar tudo o que existia na Terra e no universo. Né? Através da filosofia, os gregos instituíram para o Ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais que chamam de razão, né? Racionalidade, ciência, ética, política, técnica e arte. Né? Eles foram... a ciência deve muito aos gregos, né? Pelo menos a ciência no Ocidente. Claro que teve várias outras pesquisas, vários outros campos foram desenvolvidos na Índia, na China também, mas para o Ocidente os gregos foram realmente fundamentais. Ainda na Grécia Clássica, né, nós temos o Arquimedes de Siracusa, né? Ele foi matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo, né? Ele deu muitas contribuições à física, né? Ele deu os fundamentos da hidrostática e da estática, descobriu a lei do empuxo, a lei da alavanca, né? Inventou a bomba de parafuso que conseguia fazer a captação de água. Ele encontrou um valor bem aproximado para o π, né? Uma excelente aproximação. Ele descobriu como calcular a área de uma parábola, usando o método de exaustão, e várias outras contribuições para a matemática e para a ciência, de forma geral. Né? Ele foi talvez o maior cientista da antiguidade. A gente tem também a Biblioteca de Alexandria. Né? No período helênico, na cidade de Alexandria foi construída uma grande biblioteca, que foi a mais famosa, a maior biblioteca do mundo antigo, que era composta por milhares de papiros, né, de rolos de papiros. Nessa biblioteca, não era só uma biblioteca de livros, né, de papiros. Nessa biblioteca você tinha também vários cientistas que se reuniam, que eram bancados pelos reis daquela época, pelos Ptolomeus, e eles faziam várias pesquisas científicas também. Né? Foram vários nomes importantes que trabalharam lá, como Zênodo de Éfeso, Eratóstenes de Cirene, Euclides e os jogos de Estrabon. Né? Vários outros também trabalharam nas bibliotecas. Né? No período áureo da biblioteca, eles tinham como lema adquirir um exemplar de cada manuscrito existente na face da Terra. Né? Eles tinham a pretensão de ter todo o conhecimento humano guardado naquela biblioteca. Né?
A gente lembra as palavras de Carl Sagan, né? Existem lacunas na história da humanidade que nunca poderíamos vir a preencher depois que essa biblioteca foi destruída. Na verdade, muito do que foi produzido pelos gregos e romanos também foi perdido, né? Por um dos motivos foi que a grande biblioteca de Alexandria foi perdida. A gente conhece só uma pequena parte do que eles conseguiram produzir, né? Na antiguidade clássica. Bom, depois dos gregos e do período helênico, tivemos o Império Romano, que dominou toda aquela região. Os romanos eles não deram tão grande contribuição à ciência, né? Eles eram mais engenheiros, né? E militares, né? Eram guerreiros e militares, né? E advogados. Né? O direito, né, surgiu na Grécia Antiga, no Império Romano. Então eles foram excelentes engenheiros. Aqui é uma obra que eles construíram, que é um aqueduto. Nesse aqueduto você tem uma obra de engenharia fantástica, né, que você tem a transporte de água de um lado para outro. Com pequenas elevações, eles conseguiam fazer o transporte de água. Eles construíram estradas também, eles eram, né, armas militares, armas de guerra. Então, eles foram muito bons na parte prática da ciência, na aplicação prática da ciência que eles absorveram dos gregos. Avançando um pouco mais, nós chegamos na Idade Média, né? E nós temos a foto de um monge copista, que não existia imprensa, né? Na época da Idade Média, logo depois da queda do Império Romano, a Igreja, né, ela conseguiu preservar uma parte da cultura nos mosteiros, né? E uma função importante daquela época era o monge copista, e pacientemente ele copiava, né, os papiros, os livros antigos, para a conservação da cultura. Na Idade Média nós tivemos vários nomes importantes. Então, quase todos esses foram, de alguma forma, filósofos ou teólogos, ou as duas coisas, né? Temos Alberto Magno, Roberto Grosset, né? que aí teve também o surgimento das primeiras universidades. O Leonardo Fibonacci, que foi um dos primeiros matemáticos, né, um matemático italiano, ele teve grande influência na Idade Média, né? Ele foi talvez o maior matemático dessa época. Ele foi um dos responsáveis pela introdução dos algoritmos arábicos na Europa, né? E descobriu também a sequência de Fibonacci, né? Leva o nome dele. Roger Bacon, ele se dedicou à observação da natureza e da experimentação, né? Do conhecimento natural. Ele tentou encontrar as leis da natureza, né? Através dos seus estudos, né? Ele também trabalhou com mecânica, geografia, óptica. Tomás de Aquino também foi um grande teórico, mas também ele teve um trabalho de alquimia, né? Naquela época, a alquimia se confundia com a química, não existia a ciência química, né? Existia a alquimia. Thomas Scott, Jean Bourdin, Guilherme de Ockham são outros teólogos e filósofos dessa época, que deram alguma contribuição para a ciência. O Nicole de Oresme foi talvez o último gênio intelectual dessa época, né? Depois dessa época, você teve a peste negra, uma grande peste que dizimou grande parte da população europeia, se espalhou por todo aquele mundo, né? E a peste negra ela fez com que toda a pesquisa ficasse praticamente estacionada, estagnada por quase 100 anos. Você teve uma paralisação do conhecimento daquela época. A gente pode dizer que na Idade Média você teve uma lenta evolução da ciência e da medicina, por exemplo, né? A gente não tinha um microscópio, por exemplo. Então, antes do ano 1600, quando teve a invenção do microscópio, ninguém suspeitava da existência de bactérias e de seres unicelulares, né? Então, as doenças causadas por micróbios, eles não sabiam que existiam isso, né? Os hábitos de higiene também eram bem precários. Aí, com isso, você tinha balastro de epidemias, né? Por conta desses problemas, né? Não existiam medicamentos eficazes, né? Eles já conheciam alguma coisa de botânica de algumas plantas medicinais, mas não tinham isso tão bem registrado, né? Uma técnica muito utilizada pela medicina, as sangrias, né? E muitas vezes deixava o doente mais debilitado ainda, né? Você tinha a técnica de sangria que, vamos tirar aqui 3 litros de sangue daquele rapaz ali para expulsar a doença dele, né? O cara ficava mais debilitado ainda ou podia até morrer. Também existiu o desafio na Idade Média de vencer as imposições e proibições da igreja, da religião, né? Que ela, por exemplo, considerava o corpo humano como sagrado,
e impedia que houvesse sexação, né? É um estudo por dentro do organismo, né? Então, os estudos anatômicos, por exemplo, ficaram estacionados, né? O trabalho mais importante que existiu naquela época era do médico Galeno, Cláudio Galeno, médico grego, que foi considerado o pai da anatomia. E o trabalho dele serviu como referência durante vários séculos, né? E era considerado uma coisa infalível. Eu grifei aqui a palavra infalível porque na ciência a gente não pode ter essa palavra aqui, dizer que é infalível. Mas naquela época se achava que a ciência podia alcançar uma verdade, aquilo ali ficava imutável para sempre. E aí, a partir daí, depois disso, né, você tem o surgimento da era científica clássica, que eu chamo aqui. Você tem aqui o nascimento da matemática moderna, ou dos rudimentos da matemática, como a gente conhece hoje, da geometria não grega, né, a evolução da geometria grega, probabilidade, estudos probabilísticos também, solução de equações de grau 2, de grau 3, né? Nascimento da física clássica, nascimento da biologia, da geologia também, a cirurgia com novas técnicas cirúrgicas, início das vacinas, o desenvolvimento das engenharias, né? Então, isso aqui é o que eu estou chamando de era científica clássica. Vários fatores proporcionaram o surgimento dessa era científica que eu estou chamando de clássica, né? No final da Idade Média, você teve a invenção da imprensa. Com isso, você teve maior divulgação científica, você conseguia imprimir livros, né? Isso barateou os custos da divulgação. A consolidação dos primeiros estados europeus, né? Você tendo estabilidade política, você consegue ter maior crescimento também. A redescoberta dos gregos, dos clássicos gregos e romanos, que isso revitalizou a cultura. A criação das primeiras universidades, o desenvolvimento das universidades, elas ficaram mais abertas a nova descoberta, a novo conhecimento. Descoberta e uso da pólvora. A introdução dos nomes indo-arábicos também, que tornou mais fácil a matemática. A lenta transformação da alquimia em química. São outros desenvolvimentos que aconteceu. Melhores técnicas agrícolas, o desenvolvimento dos centros urbanos, maior comércio e intercâmbio entre os povos do Oriente Médio e distante. Com isso, você deu a influência da cultura chinesa e hindu na Europa, dos árabes também. Tudo isso são fatores que levaram ao maior desenvolvimento da economia, da ciência daquele povo todo, né? Descoberta da bússola, do astrolabe, né? Que foram instrumentos de navegação, né? Das grandes navegações. Tudo isso fez com que a mente dos europeus, né? Quem está falando basicamente deles, se abrisse um pouco mais e eles começassem a rever os conceitos antigos que eles tinham, permitindo o nascimento da ciência. Aqui são alguns nomes, né, da ciência que a gente traz aqui que foram de destaque nessa época. O Nicolau Copérnico, né, foi muito importante. A obra dele, né, que colocava não a Terra, mas o Sol no centro do universo, foi uma revolução. E ele, como ele temia as represálias, ele só divulgou o trabalho dele praticamente no leito de morte, né? O William Gilbert estudou sobre magnetismo, Tycho Brahe sobre astronomia, Francis Bacon, filosofia e ciência, o Galileu, né, que foi um dos fundadores da mecânica, da ciência, Johannes Kepler, que trabalhou a partir dos dados do Tycho Brahe. Ele descobriu que o movimento dos planetas não era um círculo perfeito, mas era um movimento elíptico, né? Ele passou vários anos estudando isso aí. Ele teve que quebrar vários preconceitos dele, o Kepler, para poder descobrir que o movimento de Marte não era um círculo, mas uma elipse em torno do Sol, que o Sol ocupava um dos focos dessa elipse. René Descartes, que trouxe uma nova roupagem filosófica para a ciência, né? O Newton foi talvez o maior cientista dessa época, e né, criou basicamente toda a física e o cálculo que devem muito a ele, a Isaac Newton. E depois nós tivemos vários outros trabalhos, né? Assim, a produção intelectual, né, é fruto nessa época ainda muito de um pesquisador isolado, né, relativamente isolado. Né? Claro que eles trocavam correspondência entre eles, né? Você tinha cartas trocadas entre um pesquisador e outro, alguns que serviam de backbone, alguns pesquisadores serviam de ponte entre um pesquisador e outro, né? Nessa época, a língua que eles usavam para a escrita era basicamente o latim, né? Era a língua científica daquela época.
As universidades começam a ficar mais abertas para novos conhecimentos, né? Começam a surgir as primeiras academias para divulgação científica, como a Academia Francesa e a Royal Society de Londres, né? pelo ano 1600. Né? Já no século XVII, nascem as primeiras revistas científicas de publicação científica. Né? Nesse período aqui, eu destaquei aqui o Gauss, que foi um grande matemático, trabalhou também com engenharia, telégrafo, né? O Ampère, a parte de eletricidade, magnetismo, e o Maxwell, que conseguiu fazer uma unificação da teoria eletromagnética. Né? Tinham várias leis de espécie, ele conseguiu harmonizar um pouco o eletromagnetismo. Claro que existiam conflitos, né? Nem tudo foi fácil. Né? Aqui é uma cena do julgamento do Galileu, né? Ele teve conflito com a igreja por conta da teoria heliocêntrica, né? O Sol era o centro do universo e não a Terra. Então, esses conflitos também atrapalharam, né, o desenvolvimento da ciência. E aí nós chegamos na era científica moderna. Né? Aí nós temos novos paradigmas, né? A teoria da relatividade, a teoria quântica, a evolução, né, das espécies, uma nova visão do universo, né? O uso intensivo de computadores e software também, avanço da medicina, das engenharias, comunicação e exploração espacial, tudo isso que gera a ciência que a gente conhece hoje. Né? Aqui é uma foto de 1911, de uma das primeiras conferências de Solvay. Né? Aqui você tem lá as mentes mais brilhantes daquela época, de 1911. Né? Vocês podem talvez identificar alguns aqui. E aí você tem o nascimento da ciência moderna, no século XX. Né? E começa basicamente nos anos 1900, quando você teve a teoria quântica surgindo e a teoria da relatividade. Né? Aí foi uma quebra realmente grande de paradigma entre a física clássica, a ciência clássica daquela época e a nossa ciência atual. Eu destaquei aqui o John Neumann, né? Foi um grande matemático que deu grandes contribuições tanto na matemática quanto na matemática aplicada, na mecânica quântica, computação, economia, análise numérica, hidrodinâmica das explosões e várias outras áreas da matemática. Né? Ele ajudou a criar os primeiros computadores. Né? A arquitetura dos primeiros computadores foi inspirada no trabalho dele, do von Neumann. E aqui do lado nós temos um observatório astronômico. Né? A astronomia, uma área que cresceu muito, ela expandiu a nossa visão do mundo a partir dos anos 1800, a partir do uso mais intenso dos telescópios, dos grandes telescópios. Né? Em 1900, por exemplo, não se sabia que o universo era do tamanho que é hoje, não se tinha noção disso. A Via Láctea era o limite do universo conhecido, basicamente. Lá pelos anos 20 é que você teve um maior desenvolvimento ainda da astronomia e se descobriu que o universo era muito maior do que a Via Láctea. Hoje, na ciência, você tem grandes empreendimentos científicos, né? Por exemplo, a Estação Espacial Internacional. Alguns empreendimentos científicos você não consegue fazer sozinho no laboratório com a equipe pequena. Você demanda a mão de obra de centenas, de milhares de cientistas, milhares de técnicos, de engenheiros. Né? A Estação Espacial Internacional é um consórcio de dezenas de países, né, para manter isso funcionando, fazendo experimentos, fazendo observações, né, que não seriam possíveis de serem feitos aqui na Terra. Um outro empreendimento científico enorme, né, é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear em Genebra. Né? Você tem um grande acelerador de partículas, né, que eles tentam descobrir o que está no núcleo dos átomos, no núcleo do próton, de que é formado os átomos, né? A menor partícula que se pode encontrar. Isso, para você conseguir descobrir o que é que está no coração dos átomos, né? O que é que está ali no núcleo do átomo, você tem que ter grande quantidade de energia para você fazer as colisões, gerar novas partículas e a partir daí você fazer o estudo dessas partículas com uso intensivo de computação. Né? Aqui você tem um uso intensivo de computação também. A internet, né, o HTTP, nasceu nesse laboratório. Né? Foi uma necessidade que eles tiveram de transferir arquivos de um lado para outro, né, para fazer análise de dados. E a internet que a gente usa hoje nasceu como um subproduto disso aí. A gente às vezes pensa que você está fazendo um laboratório desse, imenso laboratório desse, para fazer a descoberta de uma coisa, mas você acaba gerando como subprodutos várias outras coisas que podem ter várias outras aplicações. Né? A partir da ciência básica, você pode
ter várias aplicações tecnológicas que você nem sonhava. Aqui no Brasil, nós também temos empreendimentos muito grandes, como os laboratórios Sirius, né, que ele estuda, um acelerador também, que estuda luz síncrotron, né, que eu não conheço tão bem assim, mas é um grande laboratório de pesquisa que também existe aqui no Brasil. Concluindo, né, já falei muito, né, aqui tem uma chave bem interessante, né, como é que se imaginava que seria o ano 2000, no ano 1900, né. Então aqui nós temos um carteiro entregando as cartas de avião, né. Então, hoje nós podemos ter os drones entregando alguma correspondência, fazendo alguma filmagem, né. Ele imaginava aqui um carteiro, né. Aqui você tem um microscópio com um projetor, né, e um cientista aqui desenvolvendo vacina para combater esses micróbios aqui. Então, é uma visão meio uma caricatura, né, mas é uma coisa bem engraçada. Aqui eu coloquei que prever o futuro é uma atividade de grande risco, né? Você não tem como você prever o futuro. Como será o mundo daqui a 100 anos? Como é que será as novas tecnologias daqui a 20 anos? É difícil a gente tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, o progresso científico e tecnológico nas últimas décadas foi surpreendente, né? Entretanto, estamos enfrentando desafios imensos, como, por exemplo, a poluição do ar, a plastificação dos oceanos, o desaparecimento de inúmeras espécies animais e vegetais, o aquecimento global, a destruição dos recursos naturais e a desertificação, que poderá gerar mais ondas migratórias e uma guerra pela água. São coisas que estão acontecendo hoje. O grande parte desses problemas é causado pelo uso sem controle das novas tecnologias, foram desenvolvidas, né, a partir do progresso científico. Mas a gente não está sabendo fazer um bom uso desse nosso progresso científico. Como o Newton fala, né, o que nós sabemos é uma gota, e o que nós ignoramos é um oceano. Né? Isso aí Newton falou há 300 anos e continua válido até hoje. Né? Então a ciência pode ser usada para destruição também. Né? Que você tem uma bomba atômica e a ciência não tem todas as respostas. Né? O uso responsável pelo conhecimento é também responsabilidade de quem está produzindo esse conhecimento. Né? O cientista ele não pode mais ficar um isento político, né? Politicamente tão neutro assim. Né? O uso político do conhecimento científico não pode ficar na mão somente de alguns poucos, né? sem um controle da sociedade. Por exemplo, nós temos hoje ainda ogivas nucleares suficientes para exterminar toda a humanidade, causar um inverno nuclear e praticamente destruir todo o planeta. Então, assim, negar a ciência é uma loucura, mas fazer mau uso da ciência pode ser ainda pior. Aí, terminando aqui, a gente pode dizer que o que temos de melhor para tentar entender como o mundo funciona é a ciência, mas ela não é infalível e nem pode ser dogmática. Se você tiver novos fatos, novas evidências científicas, elas devem levar a uma evolução dessa ciência. E as tecnologias são fruto dessa ciência básica. Então você não pode desprezar a ciência básica também. Sem a ciência básica, você não consegue ter uma ciência aplicada e não consegue ter os produtos advindos dessa ciência básica. Então, concluo por aqui. Né? Obrigado pela atenção. Se tiverem alguma pergunta, aqui tem os meus contatos. E só para ter um vídeo bem interessante do Carl Sagan, que é esse episódio 3 aqui, né? Quem pode salvar a Terra? É um vídeo antigo, tem mais de 20 anos, mais de 30 anos, mas ainda bem atual. Eu recomendo que vocês possam ver esse vídeo. Está disponível no YouTube. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Francisco José, pela sua apresentação. E eu gostaria de abrir, né, para perguntas, né, por parte aí da plateia, das pessoas que estão nos assistindo. Aproveitando que eu estou com o microfone aberto, Leonardo, você teria como sua adaptação ao Canadá? Foi fácil, foi difícil? Eles são receptivos? Pronto. Como é que foi? Quando eu cheguei aqui, em dezembro de 2016, a verdade é que eu não falava inglês, certo? Então, no primeiro momento, eu fiz um curso de inglês de 4 meses, e aí
você de fato só desenvolve mesmo o inglês fazendo alguma atividade, ou estudando ou trabalhando. Então, eu resolvi trabalhar, comecei a trabalhar, fazer algumas atividades, e aí, no desenrolar, né, eu consegui aprender mais o inglês. Uma característica muito forte dos canadenses é que eles são muito amigáveis. Entretanto, eles não são, como eu posso dizer, aqueles, como o brasileiro, né, acho que o brasileiro é um povo mais festeiro, vamos dizer assim. O canadense é mais, não é de muitos contatos, né, mas ele é amigável. Ele é sempre educado, ele sempre, se você precisar de uma ajuda, ele sempre ajuda. Então, a minha adaptação aqui foi muito tranquila, né? Eu procurei ficar cada vez mais em contato com canadenses, né, porque, assim, tem muita gente que vem, cria grupos de brasileiros e fica ali no grupo de brasileiros, não se envolve, não aprende a cultura, né, não se relaciona com os canadenses, fica entre os brasileiros. Então, eu escolhi ficar mais isolado, né, assim, dos brasileiros e tentar conhecer mais pessoas canadenses, me envolver mais com a cultura daqui, né, aqui, eu não posso dizer no Canadá inteiro, mas aqui é muito comum, por exemplo, trilhas, né, a gente vai para as montanhas, aí tem trilhas, o pessoal aqui gosta muito de acampar mesmo, né, colocar barraca e dormir nas montanhas e tal. Então, sempre que possível, eu ia junto, né, com os canadenses, foi muito tranquilo, né, a adaptação. Alguma pergunta do Canadá? Excelente aí. Perguntas aí, pessoal? O pessoal sempre muito tímido no final. Só mais uma pergunta. Como foi essa ponte? Através você foi através do IFCE, de alguma instituição, ou foi por conta própria que você foi atrás de algum consulado para ver essa ponte para o Canadá? Como é que foi feito? Deixa eu falar agora. Primeiro, por que eu vim para o Canadá, né? No primeiro momento. A gente tinha a ideia, eu e minha esposa, a gente tinha a ideia de vir para o Canadá, a gente procurava uma forma de como vir. Ela começou a aplicar para vagas de doutorado. Ela já tinha mestrado, né, da UFC, ela é veterinária, e aí conseguiu uma vaga de doutorado aqui. Então eu vim. A princípio eu não planejava voltar a estudar, fazer mestrado, qualquer college, né, como chama aqui. Não, eu vou atrás de trabalhar, tentar arrumar um emprego mesmo, na área de automação, instrumentação, né, tinha trabalhado na Petrobras, então. Mas aí eu percebi que seria mais interessante para mim, porque eu estava querendo mudar de área, né, para trabalhar com data science, com ciência de dados, fazer algum curso, seja um college, seja um mestrado. E aí o mestrado pareceu mais interessante para mim, porque não em todo canto no Canadá, mas aqui em Calgary, você ganha bolsa. Necessariamente, para você entrar em um mestrado acadêmico na Universidade de Calgary, o professor só vai lhe aceitar se ele tiver dinheiro para pagar. E não é no Canadá que tem isso, não é no Canadá inteiro que tem isso, tá? Então, eu comecei a pesquisar professores da área que trabalhavam com data science ou com análise de dados, aplicação de machine learning e tal. Selecionei alguns professores e mandei e-mail, despretensiosamente, né? Sou assim, sou formado nisso, tenho interesse, mandei e-mail, e alguns professores responderam, acho que 3 professores responderam, né? Inclusive, aqui é a minha supervisora. Marcamos de ter uma entrevista, e aí eu fui lá e conversei com ela, face a face, aí ela pediu para eu aplicar para o mestrado, então eu apliquei, que aí eles pedem uma série de documentos, né, que tem que ser enviados da universidade direto para eles, né, no caso do IFCE, direto para a Universidade de Calgary, toda essa parte burocrática, e o inglês, precisa fazer um teste de inglês, né. Nesse teste de inglês, eu quase que não entro, porque tinha um valor mínimo, e eu chegava assim, tipo, eu fiz o TOEFL, e o TOEFL, eles pediam 87.
certo? Eu fiquei com 86. Eu fiz 3 vezes o TOEFL, tá? E era sempre próximo. Aí, rapaz, eu vou fazer de novo não, que é $300, né? Para fazer o TOEFL. Não é barato, não. Fui falar com o coordenador do departamento, né, de engenharia biomédica. Professor, eu fiz o TOEFL, meu inglês tá menor do que o valor que pede, mas eu me comprometo a evoluir e tal. E acabou que ele aceitou, né? Fez um documento, ele assinou e eu entrei no mestrado, mesmo com um nível de inglês menor do que o necessário. Mas, assim, estava bem próximo, né? Não era tão baixo assim. E isso é muito importante, essa questão do nível de inglês, para o programa que você vai pesquisar. No meu programa, esse programa de engenharia biomédica é um programa novo, então, na verdade, esse valor 87 por TOEFL é baixo. Por exemplo, para veterinária, que a minha esposa faz, eles pedem 93. O máximo é 120, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eles pedem 93 para o TOEFL, né, que é alto. Assim, você tem que estar bem, assim, no inglês para fazer 93, tá? É isso. Mais alguma pergunta? Leonardo, vou fazer uma pergunta aqui para você. Como é que fica assim a relação, né, entre a universidade e as empresas aí no Canadá, né, claro que a sua visão, né, o seu sentimento, e também como é que fica, como é que é fazer como é que é o papel, né, do pesquisador, né, dentro da universidade e fora, como é que é visto, né, o pesquisador aí no Canadá? Pronto. A diferença também entre o que você observou aqui no Ceará, você teve experiências aqui no Instituto Federal do Ceará, e também na UFC, né? A diferença entre o ambiente acadêmico aí, né, e o de cá. Professor, 3 perguntas aí. Não, eu vou tentar associar aqui, se eu esquecer alguma. Primeiro, o pesquisador aqui, ele é quase como um autônomo. Para ele ter o seu laboratório, para ele investir em pesquisa, ele precisa aplicar para os grants, né, para fundos, né, para dinheiro. Ele não ganha dinheiro do governo para aplicar em pesquisa. Então, acaba sendo uma pressão maior para o pesquisador, né? Ele precisa estar constantemente verificando quais são os grants disponíveis, fazendo aplicações, aí em uma hora ele ganha, sei lá, vamos dizer, $20 mil por um ano, em outro grant ele ganha $200 mil por 3 anos, em outro ele ganha $500 mil por 4 anos, entendeu? Mas o que eu percebo é que o pesquisador tem uma pressão grande em relação a isso, ele precisa estar constantemente produzindo, e precisa estar constante, para ele aplicar para esses grants, né, que são fundos, né, dinheiro, ele precisa ter produção, precisa ter artigos publicados, né, em journals e conferências, enfim, precisa ter não pode estar parado no tempo, tá constantemente desenvolvendo, entendeu? Por exemplo, a minha professora, para pagar os alunos, para me pagar, ela precisa ter ganho um grant, entendeu? E aí ela transfere para mim. Eu também posso aplicar para bolsas, existem algumas bolsas disponíveis. Normalmente, essas bolsas são disponibilizadas por ou empresas privadas ou famílias, né, abastadas, famílias ricas, né? Tem famílias que todo ano eles doam para a universidade, vamos dizer, 3 bolsas de $20 mil. Todo ano eles doam esse valor, então fica disponível e todos os alunos eles podem aplicar para essa bolsa e podem ganhar essa bolsa ou não. Em relação às empresas, então é isso, o que eu percebo é que tem muita parceria de empresas com a universidade, as empresas estão muito mais dentro do que eu percebia na UFC, por exemplo, apesar de que na UFC também tem algumas boas empresas parceiras, né, que criaram laboratórios lá dentro, a LG, eu me lembro, mas eu percebo que aqui é mais forte ainda, né? As empresas estão
mais dentro da universidade, assim, tanto investindo em bolsas, né, de mestrado, doutorado para os alunos, como também nessa questão de pesquisa, né. Quando, nos colleges, que eu também percebo, os colleges que são, vamos dizer assim, faculdades, né, os cursos dos colleges, das faculdades aqui, são muito, muito mais voltados para a indústria. Então, o cara, para ele desenvolver um curso, ele chama várias empresas, e aí decide que cursos, que disciplinas, né, precisam ser ensinadas para os alunos que vão atender a demanda das empresas, entendeu? E é atualizado muito constantemente, assim. Você não tem um curso, por exemplo, com as mesmas disciplinas de 5, 10 anos atrás. Eles sempre atualizam de uma maneira bem constante, entendeu? Eu esqueci alguma coisa? O empreendedorismo. Pronto, aqui, em questão do empreendedorismo, eu vejo que tem muito incentivo do governo para startups. Você quer desenvolver uma startup, tem um prédio inteiro da universidade em que você pode iniciar a sua empresa lá, né? Que eu acho que é a ideia da incubadora, né? Que tem, não sei, no IFCE. Mas é um prédio inteiro, com elevador, com tudo, e várias salas, e vários equipamentos, computadores disponíveis para quem quer iniciar uma empresa, né? Alunos, principalmente alunos, né, que estão concluindo mestrado, doutorado, que estão com interesse em iniciar uma startup. Aí tem essa, chama Inova Cowry, acho que é isso. Então tem muita coisa de startup lá, né? Você aplica, né? Eu quero desenvolver uma startup que, por exemplo, trabalha com impressão 3D. E aí eles têm lá, por exemplo, algumas impressoras 3D que você pode utilizar. Claro que não é gratuito, né? Você paga um percentual lá, mas é bem mais barato do que se você fosse alugar um espaço e se você fosse comprar os equipamentos, entendeu? Você aluga, né? Aluga o espaço e aluga os equipamentos, mas sai bem mais barato. E tem alguns financiamentos do governo também, para algumas startups. É mais para a área de tecnologia, que eu percebo, né? Que é o meu que você está inserido, né? Isso. E, assim, fala um pouquinho do panorama da engenharia biomédica, lá, o que é que você tem sentido, porque você falou muito do projeto que você atuou, né? Mas, assim, o que é que você observa nos outros departamentos, nos outros supervisores? O que é que você vê na engenharia biomédica, o caminho que está sendo? O que eu achei interessante da engenharia biomédica é que ela é muito diversa. Por exemplo, eu fiz disciplinas em que na minha sala tinha engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, aí tinha um médico, tinha enfermeiro, entendeu? Então, a engenharia biomédica meio que junta esse povo todo aí no mesmo ponto. Tem muita... Eu fiz disciplinas, né, para poder entender um pouco mais sobre engenharia biomédica. Então, tem disciplinas em que a gente aprende como é que funciona o DNA, como é que é... E aí quem trabalha na pesquisa envolvendo a análise de DNA, por exemplo, minha esposa, você aprende como utilizar alguns equipamentos que ele chama de PCR, né, que pega o DNA e faz a análise dos genes e tal. Então, isso é coisa que a gente aprende também. Tem disciplinas de biomecânica, né, como é que é desenvolvido, por exemplo, próteses, né, para joelho, braço, enfim. E aí você tem análise de materiais. Eu acho muito diverso, assim, a engenharia biomédica, na verdade, né. Você consegue aplicar engenharia mecânica dentro da engenharia biomédica, engenharia elétrica, automação muito, né, assim, muita coisa de automação. Você tinha um dos alunos de doutorado, amigo meu, ele estava desenvolvendo uma cama para hospital toda automatizada, né, que ela se movia de acordo com a necessidade de você manter o paciente numa determinada posição, entendeu? Toda automatizada.
Pois é, eu acho que mecatrônica e automação tem muita aplicação na área de biomedicina, né? Processamento de imagem, demais. Tem muita coisa, na disciplina que a gente fez também, tem muita análise de imagem, né? Você aprende como ler um raio-x, um eletroencefalograma, né? Os sinaizinhos de eletroencefalograma, eletrocardiograma, mas também imagens de MRI, eu não sei em português, MRI. Ressonância magnética. Pronto, magnética. Ressonância magnética, enfim. Tomografia de ressonância magnética. Isso, exatamente. Então, a gente aprende como ler, a gente não vira expert, né? Você não é um médico, mas a gente entende um pouco como ler essas imagens e, enfim, existe muita aplicação, né, de machine learning para análise de imagens médicas. E de desenvolvimento de dispositivos também, tá? Para quem trabalha com microcontroladores, tem muita coisa aplicada principalmente agora, com a questão do Covid, eu vi muitas empresas divulgando cada vez mais dispositivos que, por exemplo, identificam respiração, né? Porque um dos sintomas é a deficiência, né, na respiração. Então, por exemplo, eu vi um que era um cartãozinho, você botava aqui no pescoço, ficava encostado no peito, e ele ficava monitorando a respiração, né? Tanto pelo som e pelo movimento, entendeu? Então, tem muitos dispositivos que são desenvolvidos para análise de variáveis de saúde, né? Respiração, taxa de oxigênio, enfim, muita coisa aí, muita coisa. Inclusive, aumentaram o número de bolsas e de grants para a área de saúde. Você olhar aí, tem mais grants agora, tem mais bolsas aí para quem é dessa área, por causa do Covid. Eu queria, se não tivesse mais nenhuma pergunta por parte da plateia, eu queria que cada um de vocês fizesse um encerramento, né, a palavra final, para que a gente possa finalizar. Começar com você, Leonardo, depois passar a palavra para você, se quiser. Posso, palavras finais. Primeiro, eu coloquei alguns links, tá, no chat. Para quem quiser começar a trabalhar com análise de dados, ciência de dados, não só imagem, tá? Tem um link muito importante que chama Anaconda, anaconda.org, acho que é org, que aí é uma plataforma de data science que você pode instalar e utilizar várias bibliotecas, ok? Então, a minha mensagem para os alunos, né, de mecatrônica é que acreditem que vocês são capazes de alcançar voos mais altos do que vocês imaginam, assim. Eu nunca imaginei fazer um mestrado no Canadá, eu não pensei nem ser capaz de estudar engenharia biomédica e redes neurais, todo esse negócio todo. E, no entanto, tem dado certo, eu tenho aprendido muita coisa e tenho evoluído bastante. Então, quero deixar aqui a mensagem para que todo mundo que sonha, né, ou em morar no Canadá, ou fazer um mestrado fora, acredite, né, se eu conseguir, você também consegue, tá? Meu e-mail, né, eu deixei na minha apresentação, mas eu vou deixar aqui no chat também, para quem quiser mandar um e-mail, fazendo alguma pergunta mais específica, tá? É isso, queria agradecer o professor Alzuí, mais uma vez, e estou aberto aí para outras apresentações, a gente pode falar mais especificamente em relação a técnicas, né, de machine learning, deep learning, enfim. Okay. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Passar a palavra para você, José, agora. Boa noite a todos, né? Obrigado aí ao Zui pelo convite, pela participação de todos, né? Temos ainda muitas pessoas online, né, até o final, isso é bem interessante. É só agradecer mesmo, né? E dizer assim, que o que nós sabemos de ciência hoje, né? O que nós temos no celular, se você olhar para um celular, ali dentro você tem um monte de ciência básica de 100 anos, 200 anos, que foi desenvolvida ao longo do tempo, né? Então, a gente, quando estuda a ciência, a gente não pode olhar só as aplicações imediatas, né? Você tem as aplicações, mas independente das aplicações, vale a pena você estudar ciência, vale a pena você ter um pouco mais de conhecimento, né?
E quando você faz um mestrado, você consegue aprofundar um pouco isso em uma determinada área, né? Hoje o conhecimento está muito vasto, você não tem como estudar tudo, você vai ter que se especializar em alguma coisa, né? Ou mecatrônica, engenharia biomédica, em telecomunicações, algum nicho, algum aspecto daquilo ali, para você conseguir dominar aquela coisinha ali, para você poder gerar algum conhecimento novo. Então, assim, muito obrigado aí pela participação de todos, pela presença de todos, né? O Alzi vai ter nos slides, okay? Se alguém pedir, pode pedir para o Alzi aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco José, muito obrigado, Leonardo, e assim a gente conclui, né, essa última live da indústria, né? Próxima semana teremos, né, eu vou definir, provavelmente vai ser na quarta, horário parecido, mas vai ser o início das aulas já, então talvez eu tenha que adaptar, mas vai ser a live dela.